Retomando o assunto sobre a justiça divina, é necessário considerar que justiça é também proporcionalidade entre culpa e castigo. Deus seria justo em condenar sem apelação a uma pena eterna, mesmo por pecados gravíssimos? Para ser justo, deveria existir uma equa proporção entre a gravidade do crime e a pena correspondente. Por mais grave que fosse o maior dos pecados, sempre haveria desconformidade entre a transgressão e o castigo que não tem fim nunca, o inferno eterno. Há uma disparidade infinita entre o pecado cometido num tempo restrito e o castigo eterno. Desproporção comparável à condenação à prisão perpétua por ter roubado um picolé. Mais ou menos seria isso. O inferno eterno seria muito pior do que a lei do talião, que garantia a proibição de prevaricar na vingança, a qual deveria estar dentro dos limites da proporcionalidade da ofensa. A lei do talião, mesmo na sua transitoriedade em busca de uma justiça mais perfeita, representava um avanço considerável em comparação à vingança ilimitada, mas ficava ainda a muitas léguas distante da revolucionária afirmação de Jesus do perdão dado 70 vezes 7, e que revogava automaticamente a lei do talião. O inferno eterno seria, então, um retrocesso macroscópico do próprio Deus a respeito do mandamento do amor de Jesus. Aliás, seria uma contradição extrema. Jesus perdoou até mesmo os carrascos que, além de tê-lo crucificado, estavam zombando dele. Apesar de serem impenitentes, ele pediu ao Pai que os perdoasse à revelia do arrependimento deles. Haveria um pecado maior e mais grave do que matar o Filho único de Deus? Note-se que foram eles que não quiseram receber o perdão. No dia em que se arrependessem, o perdão de Deus já estaria aí à sua espera e à sua disposição. Deus ama até os seus inimigos. Outra ponderação. O próprio Jesus mandou seus discípulos amar até os seus inimigos. A exemplo do Pai, que faz o sol nascer sobre bons e maus e manda a chuva sobre justos e injustos. E Jesus afirmou que seria desse jeito, amando até os seus inimigos, que os discípulos se tornariam filhos e filhas de Deus, adotando as próprias atitudes de Deus Pai, que ama até os seus inimigos. Veja as palavras de Jesus em Lucas capítulo 6, versículos 35 e 36. Ao contrário, amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem-se esperar coisa alguma em troca, então a recompensa de vocês será grande e vocês serão filhos e filhas do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Se Deus me manda amar os meus inimigos, será que Ele não amará também os seus inimigos a tal ponto de salvá-los? Se Deus faz chover sobre bons e ruins, se manda sol sobre justos e injustos, ou seja, se Ele é bom demais durante o tempo limitado desta vida humana,
Não é razoável pensar que seja bom também e, sobretudo, na eternidade? Deus não estaria se contradizendo quanto amar até os inimigos, se permitisse que os filhos deles se condenassem eternamente e, além do mais, negasse terminantemente a possibilidade de perdoá-los em seguida, no caso em que, depois de ter acabado no inferno e ter constatado a gravidade de seus erros, se arrependessem. Como admitir que não existiria absolutamente anistia para eles? Jesus, que tanto insistiu a respeito da necessidade de perdoar, teria mudado de ideia? Ou estava brincando quando falou para Pedro que não bastava perdoar 7 vezes apenas, mas sempre, sempre? Tudo isso seria uma contradição incompatível, uma antinomia com os conceitos que nós temos de Deus Pai, que nos foi revelado por Jesus. Muitos outros textos do Evangelho relatam palavras e atitudes de Jesus que revelam um amor divino e infinito e uma misericórdia ilimitada. Misericórdia está no DNA da pregação e da praxe de Jesus. Está. Por exemplo, você não acha contraditória e irreconciliável a pena eterna com a atitude daquele rei ou patrão da parábola de Jesus que perdoou toda a dívida imensa ao empregado que, afinal, pedia apenas um suplemento de tempo para poder pagar, depois de ter sido ameaçado de prisão, para que devolvesse até o último tostão? Vale a pena rever o texto todo. Você encontra em Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 35. Vamos escutar. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão peca contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair dali, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Afinal, o patrão não puniu com castigo eterno o empregado miserável, mas apenas até que pagasse toda a sua dívida.
E não tem como esquecer que Jesus conta esta parábola para explicar os 70 vezes 7, que corrige e expande a visão limitada dos 7 vezes de Pedro. O que vale para Pedro e para os discípulos de Jesus, com certeza, vale também para o próprio Deus Pai. Interrompo aqui a sequência das minhas reflexões e vou esperar você na 6ª parte da série de vídeos para continuar essa conversa.